Muito bem, estamos de volta com o CGC News hoje é quarta-feira, né? Dia 1º de fevereiro. E antes de chamar o Dr. Maurício, hoje a gente vai falar sobre bafômetro, né? Antes de chamar o Dr. Maurício, eu tenho um recado para dar para você que está ligado com a gente, que acompanha, né, o nosso CGC News. Hoje, a gente ficou sabendo, né, que amanhã, a Prefeitura Municipal, amanhã dia 2, convocou uma sessão extraordinária para a Câmara Municipal e vai apresentar pelo menos 3 projetos, é o que está na pauta, né? É o projeto 05/2023, né, que dispõe aí sobre a concessão de recursos através do termo de colaboração com o Centro Comunitário de Promoção Social de Iguaiçara, né, a PAI de Lins, Associação Hospitalar Santa Casa de Lins, para o exercício 2023 e da outras providências, né? Acho que esse valor para ser aprovado ainda amanhã, né? Centro Comunitário R$ 211.476, né, para o Centro de Promoção Social de Iguaiçara, mais R$ 158.400, né, para a associação da APAI, né, Associação Pais e Amigos de Lins, e também R$ 240.000, né, para a Associação Hospitalar Santa Casa, ou seja, vai ser doado, né, esse R$ 211.476 para o Centro Comunitário, repasse, né, mais R$ 158.400 para a PAI e mais 240 para o Hospital de Lins. Esse é um dos projetos. E também o 06/2023, que dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios, né, dos agentes políticos e também do Poder Executivo Municipal e da remuneração aí dos servidores públicos municipais de Iguaiçara. Proventos e de inatividade dispõe da outras providências, né? Acho que é um aumento, né, no salário aí, se eu não estiver enganado, 8%, não deu tempo de eu ler, chegou agora, e está muito em cima para falar para vocês a respeito disso, mas é o projeto aí que está sendo concedido, esse reajuste aos funcionários públicos municipais de 8%, né, na remuneração aí dos servidores públicos municipais. E um outro projeto que autoriza o chefe do Poder Executivo, ou seja, o prefeito municipal, a efetuar um repasse do valor de R$ 500.000 a título aí, né, da contribuição ao Clube de Rodeio de Iguaiçara, que todo mundo já sabe que vem aí o 9º rodeio da cidade de Iguaiçara, e esse repasse que também será votado amanhã, dia 2, na Câmara Municipal em uma sessão extraordinária. Agora sim, vamos com o Dr. Maurício e o Você Sabia? Muito bem, agora sim vamos falar com o Dr. Maurício Abdala, né? E o que acontece se eu não fizer o teste do bafômetro? Você já sabe? Você já fez teste do bafômetro alguma vez? Pois é. Doutor, uma ótima noite para você, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso CGC News. E fala pra gente, o que é o teste do bafômetro? Quais as consequências de beber e dirigir? Doutor, boa noite. Olá, Zezaías. Olá, todo o pessoal que acompanha o trabalho da CGC TV, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, e agora aí, uma novidade aí que já está estourando, né, Zezaías? Vamos ter um aplicativo da CGC TV, sensacional, parabéns pelo trabalho de vocês aí, parabéns pelo crescimento, pela batalha que a gente sabe que é árdua, é difícil, o incentivo na nossa região aqui não é muito grande, né? Mas vocês estão de parabéns aí pela dedicação, pela forma como conduzem o trabalho aí da CGC, e espero que cresçam cada dia mais e que eu possa fazer parte de pelo menos um pedacinho aí da história da CGC lá na frente. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Estive um pouco afastado aí devido aos afazeres profissionais,
mas vamos tentar retomar aí o nosso bate-papo semanal. Farei o possível para estar sempre com vocês aqui, que você sabe, Isaías, que o meu apoio à CGC é incondicional. Eu torço muito pelo trabalho de vocês e admiro a dedicação e a seriedade com que vocês conduzem aí esse trabalho. Mas vamos lá, para retornar, é um tema bem interessante, eu acredito, Isaías, como você disse aí, com relação ao bafômetro, né, o teste de bafômetro, temido teste de alcoolemia, e chega a tremer a perna, bambear a perna aí dos motoristas, né? É isso aí. Quais são as consequências de beber e dirigir? O que é o teste do bafômetro? São situações que geram muitas dúvidas no pessoal, porque a gente escuta, sou obrigado a soprar? Não sou. Se eu soprar, o que acontece? Se eu não fizer o teste, eu posso ir para a cadeia? Eu sou obrigado a fazer exame de sangue? Não sou. Quais são as formas que o agente fiscalizador ou o policial tem de entender se a pessoa está alcoolizada ou não? É um tema bastante abrangente. Eu vou tentar sintetizar um pouco aqui, mas deixar algumas coisas bem claras aí para o pessoal que nos acompanha, tá? Como a gente sabe, o teste do bafômetro, como a gente conhece, ele é utilizado para detectar se o motorista tomou, ingeriu alguma bebida alcoólica, né? Dessa forma ele mede a quantidade de álcool ingerida pelo motorista, certo? Pois conforme a nossa legislação, a tolerância de ingestão de álcool para o motorista é zero, certo? Então, se você ingerir qualquer quantidade que seja de álcool, você será penalizado, certo? Por menor que ela seja, tudo bem? Para realizar esse teste, o agente fiscalizador, que normalmente é aquele policial que te abordou, normalmente numa blitz policial, ele usa um aparelho que nós temos o hábito de chamar por bafômetro, mas o nome técnico ali do aparelho é utilizado pelos policiais, é o etilômetro, tá? E a gente conhece por bafômetro pela forma que ele é usado, né? A gente tem que ir lá e dar aquela soprada, aquela baforada, porque ele mede a quantidade de álcool no nosso sistema através do bafo nosso, do sopro, certo? Porque ele puxa do pulmão, é um aparelho que mede a quantidade de álcool no sistema alveolar, tá legal? Caso o motorista realize esse teste e seja constatado que houve consumo de bebida alcoólica, ele vai receber, a princípio, uma multa de R$ 2.934,70, poderá ser conduzido à delegacia e detido, e além de tudo vai ter a sua CNH recolhida, tá? Ele vai responder por um processo administrativo, vai ter a sua CNH muito possivelmente suspensa por 1 ano administrativamente, tá? Ele vai ficar impedido de dirigir durante 1 ano, tá? E considerando ainda que em caso de reincidência, se ele for pego uma segunda vez e constatada a irregularidade, tanto a multa quanto a penalidade da suspensão de dirigir são dobradas, tá? E essas duas penalidades que eu citei, elas são administrativas, mas além disso, o motorista ainda vai responder criminalmente, porque dirigir alcoolizado é um crime de trânsito, tá? Então ele vai responder por um processo criminal, que ele pode ser aí penalizado com uma condenação de 6 meses a 3 anos de detenção, tá? Essa pena normalmente ela acaba sendo convertida em prestação de serviço comunitário ou pagamento de cestas básicas, mas ela não deixa de ser uma condenação criminal,
Tá? O ato de dirigir alcoolizado por si só, ele é um crime de trânsito, independentemente do motorista ter cometido alguma outra infração, como um acidente, um atropelamento ou qualquer outra coisa. Somente o fato de dirigir alcoolizado já é caracterizado um crime de trânsito, do qual você responde criminalmente, tá? E em caso de condenação, trata-se de uma condenação criminal, tá legal? Além do que, provavelmente, no ato da constatação, você será levado a uma delegacia e preso em flagrante, conseguindo aí, de repente, sair através do pagamento de uma fiança, tá legal? Tá legal, doutor. E, doutor, tem mais uma pergunta aí. Eu sou obrigado a fazer o teste do bafômetro? O que acontece aí se eu não fizer o teste? Boa. Aí essa é a maior questão aí, o maior questionamento que a gente escuta quando se trata do bafômetro, né? Mas, doutor, eu sou obrigado a fazer o teste do bafômetro? E se eu não fizer, o que acontece? Isso aí é o que a gente escuta de forma rotineira. Todo mundo possui essa dúvida, não sabe dizer ao certo quais as consequências em realizar ou não o teste, né? Mas vamos lá. Primeiramente, nenhum motorista é obrigado a fazer o teste do bafômetro, tá? Ele pode, inclusive, o direito de se recusar, ele vem de um princípio constitucional de que ninguém pode ser obrigado a produzir provas contra si mesmo, ok? Então, respondendo de forma fria, não, você não é obrigado a realizar o teste do bafômetro. Porém, a recusa em realizar o exame não significa que você está livre de sofrer as penalidades pela ingestão de bebida alcoólica, tá? No caso, se você for abordado e apresentar ali sinais claros de embriaguez, o agente fiscalizador poderá constatar a sua embriaguez de outras formas e através de outros exames clínicos ou físicos que determinem a sua embriaguez. Tá? E esse agente fiscalizador faz isso amparado por uma resolução do CONTRAN. É a resolução número 206 de 2006. Ela traz lá uma lista de exames e formas em que o agente fiscalizador pode, para constatar a embriaguez do condutor e aplicar as penalidades cabíveis, inclusive a penalidade de responder aí a um processo criminal, pois ele constata, com o poder dele ele tem a fé pública, né? Por ser um agente do Estado, ele possui a fé pública, ele atesta a sua condição de embriagado através de exames regulamentados pela resolução, e com essa constatação, mesmo sem realizar o teste do bafômetro, você poderá sim ser penalizado, tá? Quais são os exames aí, os principais exames que o pessoal costuma fazer no caso da recusa do teste, que normalmente eles só partem para fazer esses exames quando o condutor apresenta ali sinais, tá? O primeiro exame que costuma ser feito é o exame de sangue. O condutor se recusa a fazer o bafômetro, o agente fiscalizador o convida para ir até um hospital ou uma delegacia, onde será chamado um médico credenciado pelo Detran para realizar ali o exame de sangue, tá? Fora isso, também existe um médico especialista que poderá lavrar um laudo concluindo a embriaguez do motorista apenas pelos sinais apresentados, tá? Os principais sinais aí que o condutor alcoolizado pode apresentar, que são verificados aí por esse médico especialista ou até mesmo o agente fiscalizador, são sonolência, olhos avermelhados, odor etílico, né, aquele cheiro de álcool característico de principalmente quando toma uma bebida um pouco mais forte,
em casos mais extremos, um soluço, agressividade, exaltação, dificuldade no equilíbrio, fala alterada, dentre outros ali elencados naquela resolução que eu comentei, a resolução 206/2006. São inúmeros os sinais que podem levar ao médico ou a gente constatar a embriaguez, mas os principais são esses que eu mencionei, que são os mais claros, assim, né? Então, ele detectando sinais de embriaguez, ele pode fazer um laudo conclusivo informando que o condutor está bêbado, tá? Está alcoolizado. E dessa forma aplicar mais uma vez as penalidades previstas ali no Código de Trânsito Brasileiro, inclusive partindo para a esfera criminal. Virou rotina a ideia de que seria a melhor saída não fazer o teste do bafômetro, né? Então, com isso, circulou demais a ideia de não faz, não produza prova contra você mesmo e tal. E o Estado começou a perceber isso. E para garantir o cumprimento do objetivo da lei seca, que é reduzir os acidentes, né, causados aí por motoristas embriagados, o Estado editou uma lei, a Lei 13.281 de 2016, que inseriu no Código de Trânsito Brasileiro o artigo 165A, tá? O artigo 165A é um desmembramento ali do artigo 165, que é o artigo que trata da direção de veículos sob a influência de substância entorpecente. O artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro é o que trata da direção de veículos sob a influência de álcool. Tá? Aí o Estado, diante dessa sistemática recusa do teste de bafômetro, fez um desmembramento ali, criou-se o artigo 165A, tá? Que ele penaliza os condutores pelo simples fato de se recusar ao teste. Exatamente. O simples fato de você recusar-se ao teste, ele te gera todas as penalidades que seriam geradas no caso de você realizar o teste e ser constatada a sua embriaguez. Entendi. Doutor, eu tenho mais uma pergunta aqui para a gente já encerrar. Mesmo que eu não apresente nenhum sinal de embriaguez, que também acontece, tem aqueles casos que as pessoas falam assim, mas eu tomei uma, tô legal, será que eu serei multado se eu me recusar a fazer o teste do bafômetro? Ou eu posso ser preso? Exatamente isso, meu amigo. Mesmo que você não apresente nenhum sinal de embriaguez, mesmo que você não realize o teste, você será penalizado pela simples recusa. É que a criação do artigo 165A, esse desmembramento do artigo 165, foi justamente no sentido de garantir a punição pelo consumo de bebida alcoólica. Mas ele era considerando ali que a nossa tolerância é zero álcool. E existem aquelas pessoas que tomam 1, 2 latas de cerveja aí, até 3 às vezes, e não apresentam, não apresentam odor etílico, não tem os olhos avermelhados. Então alguns dos sinais aí, a grande maioria, são difíceis de serem interpretados com o consumo pequeno, né, de bebida alcoólica. Então, no sentido de garantir a aplicação da pena, mesmo com um consumo muito pequeno, diante da recusa do teste do bafômetro, o Estado fez esse desmembramento do artigo para punir o motorista pela simples recusa de realizar o teste, tá? Ao aplicar essas mesmas penalidades do artigo 165 para quem simplesmente se recusa ao teste, a lei garante que aquele condutor que ingeriu pouca bebida seja penalizado também. Dessa forma, eles conseguem ali
atingir o objetivo da lei seca. Tá? Então o Estado entende que a recusa de soprar o bafômetro lá, de realizar o teste de etilômetro, é como se fosse uma confissão de culpa. Tá? Não parece muito justo, talvez a gente pense que não devesse ser dessa forma, mas tá aí, é uma imposição do Estado. Já houve muita discussão no campo jurídico com relação a essa norma, mas o STF já bateu o martelo que ela é uma norma constitucional, ela é legal e ela é aplicável. Tá? Não podemos esquecer aqui que a gente fala das mesmas penalidades, porém é no campo administrativo. Tá? A recusa ao teste, ela gera as mesmas penalidades do campo administrativo, tá? Quais sejam a multa de R$ 2.934 e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Tá? A recusa ao teste não gera o crime de trânsito por dirigir embriagado. Então, no caso da recusa, a diferença maior para aquele que realiza o teste e tem a sua embriaguez constatada, a recusa livra ele do processo criminal. Então, livra ele ali de uma condenação por crime de trânsito. Tá? Ele não vai passar por essa condenação criminal e também não corre ali o risco de uma prisão em flagrante para sair com fiança, nada disso. Ele simplesmente não pode sair conduzindo o veículo, mas ele não vai a uma delegacia, não chega a ser detido e não sofre as consequências de um processo criminal. Ele sofre apenas as penalidades administrativas, tá? Outra coisa que é muito importante a gente deixar claro é que em qualquer dos casos, seja com a realização do teste, sem a realização do teste, seja a constatação por exame clínico, seja a constatação por exame de sangue, seja a constatação por sinais físicos, em qualquer dos casos, todo condutor, todo motorista, ele tem o direito de realizar a sua defesa contra a aplicação das penas que lhes são impostas. Tá? Isso aí se deve ao direito, também a um princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, onde nós, cidadãos brasileiros, não podemos ser penalizados sem que antes possamos apresentar ali argumentos para que essa penalidade não seja aplicada, tá? Mas para isso aí você deve aí consultar um advogado da sua confiança, procure seu advogado, caso seja autuado aí pelo artigo 165 ou 165A do Código de Trânsito Brasileiro, que é dirigir sob a influência de álcool quando você realiza o teste do bafômetro, ou que é a simples recusa à realização do teste, que você é enquadrado aí no artigo 165A, tá bom? Mas, pessoal, independentemente de qualquer dessas situações, devemos sempre nos lembrar que bebida e direção não combinam. Se for dirigir, não beba. Tá legal? É para sua segurança e é para a segurança do seu próximo também. Zezaías, foi um prazer estar com você aqui de novo. É sempre muito interessante passar um pouco de informação para o pessoal. A gente tenta buscar aí assuntos que geram dúvida na população em geral. Tenta deixar um pouquinho aí de esclarecimento para todos. Espero estar de volta aí a semana que vem com mais uma novidade. Pessoal que estiver acompanhando aí, se quiser saber sobre algum assunto que tem dúvida, pode deixar a dica para a gente aí nas redes da CGC, que o pessoal da produção me passa, e a gente avalia a possibilidade de bater um papo sobre o assunto sugerido. Obrigado a todos, tenham todos aí
uma boa noite e até a próxima. Muito bem, tá aí. Você ouviu aí o Dr. Maurício Abdala, hoje um assunto, né, polêmico aí sobre bafômetro, né? E se você tiver mais alguma dúvida sobre esse ou qualquer outro assunto, pode entrar em contato com o Dr. Maurício Abdala através do telefone 14 4106 0156 ou também através do 14 98107 1977. Ou você pode ir também até a Duque de Caxias 760, Sala 2, ali no Alto Posto Avenida, tá certo? Ou pode mandar também um e-mail para adv.abdala@yahoo.com.br. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Seguinte, esse é o último programa nesse formato de estúdio. A gente volta depois de umas pequenas férias aí, a gente volta com um novo cenário, um estúdio novo, com tudo novo, e você vai gostar com toda certeza. Não deixe de seguir as nossas redes sociais, também YouTube, Facebook, Instagram, e também baixa aí o nosso aplicativo CGC TV no Google Play, tá bom? A gente volta com um novo cenário, com um novo estúdio feito especialmente com muito carinho para você. Até a próxima, valeu, uma ótima noite e até mais.